Boa noite. Graças a Deus. Vamos estar orando? Feche seus olhos, curte sua fronte. Pai, nós te louvamos por essa noite preciosa na tua presença. Obrigado pelo teu perdão e misericórdia sobre nós. Obrigado porque nada nos falta. Obrigado porque o Senhor tem suprido todas as coisas. Queremos te exaltar essa noite através do ensino da palavra. Que o teu nome seja santificado nessa noite, Pai. E que as nossas mentes e corações possam estar abertos para o falar abundante do teu Espírito. É o que te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queria retomar 5 minutinhos a aula passada. Temos uma tareficha. Só por curiosidade, queria ouvir de uns 3 pessoas. Pesquise na internet pelo menos outros 3 nomes de Deus que aparecem na Bíblia e escreva-os abaixo. Quem pesquisou e quem achou? Fala, Diogo. Todos? Pode falar todos que você colocou. É o Roy. Fala alto. É o Roy, o Deus que me vê. O Jeová Tzidkenu, Senhor, justiça nossa. Jeová chamar, Deus está aqui. É o Roi, que é o da Agar no deserto, quando ela estava com sede, falou, é o Deus que me vê, né? É isso? Depois é o chamar, é o Deus que está aqui. E o Tzidkenu, que é o Deus que é a minha justiça? Deus da justiça. Quem mais? Fala, Léo. É o Elion, não há outro igual. Chamar, Deus presente. É o Caná, Deus zeloso. É o Caná, Deus zeloso. Amém. Mais alguém? Algum diferente? Zerou? Não sei. Pode falar. Yahvé, Jeová. Yahvé, Jeová. Amém. Descreva com suas palavras o que você entendeu sobre Trindade. Fala pra mim, se você está com... Vamos começar. Levanta a mão quem fez essa questão. Quem fez essa questão? Bastante gente fez. Então, ao invés de você falar para todo mundo, você vai falar para essa pessoa que está do seu lado aí, para 2, 3 pessoas, vai ler a tua resposta e comentar mais ou menos o que você entendeu sobre Trindade, pode ser? Aí você não precisa falar para todo mundo, você fala só para quem está perto. Vamos lá, 2 minutinhos, rapidinho, galera. Deus Pai tem carne? Não. A palavra diz que Deus é Espírito, amém? Não importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Jesus tem carne? Hã? Sim ou não? Sim. Ele não ressuscitou? Sim. Quando ele ressuscitou, ele não se apresentou para os discípulos e falou assim, ó, rela aqui. Vocês estão com dúvida que eu ressuscitei? Pode relar aqui nas minhas chagas. Foi ou não foi? Sim. E depois que ele foi ao céu, ele deixou o corpo dele aqui na terra? Não, ele foi com tudo. E ele tem um corpo glorificado no céu. E ainda hoje é um homem como eu, como você. Porém com um corpo totalmente incorruptível. Nosso corpo, se você parar de respirar em 5 minutos, você morre. E depois que você morrer, os bichos já começam a te comer. O corpo de Jesus não morre e não pode ser decomposto. Porque é um corpo glorificado. É um corpo eterno, amém? É da mesma forma como nós seremos. Quando nós ressurgirmos, teremos um corpo exatamente igual ao de Jesus. Amém? Amém. E o Espírito Santo é automaticamente Espírito, amém? Acho que você colocou alguns detalhes da Trindade, mas qualquer dúvida, recorra à apostila, veja certinho o que está escrito lá, amém? Amém. Queria começar com vocês a aula de hoje, a aula número 2. Plano de redenção 1. As 2 primeiras partes. Criação e origem do homem. E a queda do homem. E o pecado. Amém? Começa ali comigo. Se a Bíblia fosse comparada a uma peça de teatro, poderia ser subdividida em 4 atos principais. O amor de Deus na criação do homem, a desobediência e queda do homem, a salvação deste homem em Cristo e a redenção do homem, que é a segunda vinda de Cristo, que veio para buscar o homem que salvou, amém? Então, primeiro passo, primeira coisa que Deus fez, Ele cria o homem. Depois de criar todo o cenário no qual o homem ia morar e do qual o homem ia desfrutar, Ele cria a peça principal, que é o homem. A gente vai falar um pouco sobre a criação hoje, então eu não vou adiantar nada. Só quero te dizer, a primeira etapa é a criação.
logo após a criação, o homem se corrompe. Depois de alguns anos, talvez, o homem se corrompe, cai no pecado e ali acontece a sua queda. E automaticamente o homem precisa de um Salvador. O terceiro passo desse plano de redenção é a salvação em Cristo. Detalhe, isso não foi uma ideia que Deus teve depois que o homem caiu. A Bíblia já diz que Deus, antes da criação do mundo, já tinha preparado a salvação para um homem que ia cair. Antes de Deus falar, haja luz, ele disse, haja cruz. É uma frase muito famosa e verdadeira. Antes de Deus dizer, haja luz e criar todas as coisas, ele disse, haja cruz. Já está, Deus é ciente de todas as coisas. Tudo está patente aos seus olhos, ao seu conhecimento. Ele já sabia do futuro. Ele já sabia que ele ia criar um ser que teria vontade própria, que não seria um fantoche em suas mãos e que possivelmente iria cair devido à influência daquilo que já estava rondando o mundo. Amém? Amém. E que esse homem precisaria de um Salvador. E ele já preparou a salvação antes mesmo de ter feito o homem. A salvação é Deus tirar o homem da terra e levar o homem para o céu? A salvação é tirar o Filho de Deus do céu e trazer para a terra. Porque salvação tem a ver com pagar preço. A gente vai falar isso na próxima aula. Depois do preço pago, a dívida quitada, o homem passa a não morrer mais. Verdade ou mentira? O homem passa a não morrer mais eternamente. Só que todos nós vamos passar por um momento de morte física aqui na Terra. Se Jesus não voltar antes, nós vamos. Amém? Se Jesus não voltar antes, ou se você e eu não formos igual a Elias e Enoque, que foram para o céu e não passaram pela morte, nós vamos morrer. Só que a gente morre salvo. E a gente morre crendo que existe um quarto passo, que é a redenção das nossas almas. O que é a redenção? Jesus morreu? Sim. Sim ou não? Sim. Foi ao inferno? Sim? Sim, foi ao inferno. Porém, o Espírito Santo de Deus o ressuscitou e trouxe de volta à vida aquele que havia morrido. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito é quem há de nos ressuscitar. Então o quarto passo de nossas vidas é mesmo nós, os mortos em Cristo, nós ressurgiremos através do mesmo Espírito, nós possuiremos o nosso corpo novamente e habitaremos na glória com o Pai, até haver novos céus e nova terra. Compreenderam isso? Deus cria o homem cai, depois de caído, o homem é salvo por Jesus, que é o Deus vindo à terra. E depois, Deus arrebata a igreja, salva a igreja. Na verdade, Ele faz a redenção da igreja através da nossa ressurreição. Nós que estávamos mortos, ressurgimos igual a Cristo e temos a nossa ida, o nosso encontro com o Pai Celestial. Amém? Amém. Amém. 4 passinhos que declaram o plano de Deus. Se você ler a palavra, você vai perceber que a Bíblia toda fala sobre os 4 passos. A Bíblia toda fala sobre o amor de Deus na criação. A Bíblia toda fala de como o homem caiu, e o Velho Testamento é a prova disso. Como foram muitas as tentativas do homem de vencer a sua queda. E chegou a uma conclusão de que não conseguiu vencer sozinho. Deus envia Jesus Cristo como o único Salvador. Ele não nos livra dessa morte terrena, só que Ele nos livra da morte eterna que nos separava eternamente de Deus. Ele salva nossas vidas e nos promete a ressurreição. Nós ressurgimos naquele dia, após o nosso descanso, e habitaremos com Ele. A Bíblia toda fala sobre esses 4 passos. Decora isso e viva isso, amém? Amém. Quando você estiver lendo a tua palavra, que isso é exercício mínimo de qualquer cristão. Eu lembro quando eu fazia ensino médio, todas as aulas que a gente terminava da apostila, tinha os exercícios mínimos e os exercícios complementares. Sempre. Todo mundo era obrigado a fazer o mínimo.
E alguns faziam os complementares. Sabe o que é o exercício mínimo? É você ler a tua Bíblia e você orar. Nós não podemos passar a nossa vida sem conhecer o Deus que nós servimos, sem ter um relacionamento íntimo com a palavra e com Ele, automaticamente. Então, é o básico do básico, nós nos relacionarmos com a palavra, amém? Amém. Você está comigo, hein? Então, faça o exercício mínimo. O exercício complementar é esse aí que está na mão aí, ó. Não adianta você fazer o complementar sem fazer o mínimo. Não adianta você fazer esse curso se você não lê a palavra. Quando você lê, amém? É você tendo relacionamento com o seu próprio Deus. Amém. Nessa aula falaremos sobre os 2 primeiros atos em detalhes para iniciarmos. Em detalhes. Aí para iniciarmos, leia atentamente os versículos abaixo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. A criação do homem. A palavra de Deus nos ensina que Deus criou cada criatura segundo a sua espécie. Ou seja, respeitando suas particularidades e natureza. O homem, todavia, Deus criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Estamos dizendo que ao criar todas as coisas, Deus pensou no projeto. Deus estava pensando na engenharia da coisa, de como a coisa ia funcionar, e funcionou muito bem, funciona até hoje. Mas ao criar o homem, Deus pensou em si mesmo, pensou na sua imagem. Por isso o ser humano não é como os outros animais, pois tem a imagem do Pai, cujo desejo era ter muitos filhos parecidos com Jesus Cristo, o primogênito. Está comigo aí? Amém. Qual é o sonho de Deus ao criar o homem? Criar seres que se relacionam com Ele, amém? Deus se relacionava com o Filho? O Filho se relacionava com o Espírito? O Espírito se relacionava com Deus? Deus com o Espírito? Deus com Jesus? Jesus com Deus? Você entende a comunicação? Deus não criou a 4ª pessoa da Trindade para fazer parte disso. Deus não deu divindade ao homem. Não deu. Esse é um ponto. Eu sou imagem e semelhança de Deus, portanto vou dominar tudo porque eu sou Deus. Não. O que nós cremos não tem nada a ver com isso. O que nós cremos é que Deus criou um ser capaz de se relacionar com Ele como um filho. Não pôs nesse homem divindade, não pôs nesse homem capacidade que somente Ele tem, no sentido de Deus, no sentido de poder, no sentido de autoria. Deus é o autor dessa terra. O homem, ele é criatura. O homem, ele é menos que Deus. Você fala, não, mas espera aí, mas ele não foi feito a imagem e semelhança de Deus? Amados, entenda uma coisa. Você ter a imagem de Deus não é necessariamente você estar lá com Deus construindo o mundo. Se tem uma coisa que o homem nunca vai ser, é criador. Só temos um criador, esse criador é Deus. Não podemos assumir, a Bíblia toda fala sobre idolatria, não fala? Ela fala assim, o homem se corrompeu adorando a criatura ao invés do criador. É isso que nós fazemos o tempo todo. Quando você pega o Instagram, sabe o que aquilo lá? É um monte de post ídolo. Você adora o tempo todo dando like naqueles troços. O que é aquilo lá? É criatura. É criatura, a gente adora a criatura o tempo todo. Porque a gente se confundiu no que o homem é perante Deus. A Deus não fez o homem mais semelhança? Fez, mas o homem não é Deus. O homem não é digno de adoração. Deus, que é o Criador, é digno de adoração. Ficou claro daqui? Amém. Só que Deus colocou atributos dele no homem. Aí colocou. Deus colocou a imagem, a glória dele no homem? Sim. Deus colocou capacidade de governo no homem? Sim. Deus colocou capacidade de administração? Sim. Colocou capacidade de se comunicar? Sim. Colocou capacidade de amar, de ser amado, de se relacionar com os outros? Sim. Mas não colocou divindade e nem a autoria. A assinatura do homem não está na terra, só a assinatura de Deus. Sabe quando o engenheiro conclui a obra, ele vai lá e assina? Às vezes você passa na frente de uns condomínios luxuosos e lá está bem grandão no muro assim, a assinatura do engenheiro ou do arquiteto que fez aquela obra. O homem não faz parte disso, por isso ele não é digno de ser adorado.
Tá aqui, beleza? Aham. E Deus os o versículo ali. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ao homem Deus deu domínio sobre todas as coisas e seres, e revestiu esse homem da glória de Deus. Todo ser que olhava para o homem lembrava de Deus, o seu Criador. Tamanha era a semelhança. A autoridade do homem vinha da semelhança que ele tinha com o Criador de todas as coisas. Por isso exercia domínio de forma natural, e até o maior dos animais se submetia a ele. Gente, quando Deus pega a imagem dele e põe no homem, quando ele divide a aparência dele, mas não somente a aparência física, mas também todos os atributos morais, todas as capacidades ali de escolhas que Deus tinha, a santidade de Deus põe no homem, tudo isso, quando Deus divide isso com o homem, quando você olha para o homem, quando você olha para o Adão criado, cheio de Deus, você lembra de quem? Vou fazer uma pergunta. Quando você olha para a Isabel, para a Helena e para o Rafael, você lembra de quem? Da pastora. Entendeu? Quando você olha para Adão, você lembra de quem? Deus. Hã? Deus. Você lembra de Deus. É um prazer do Pai. É um prazer do Pai olhar para o seu filho e encontrar semelhança nele. Você entende isso? Às vezes eu brinco com a Thalita, né? Ela vai assistir essa aula. Eu chego e falo, nossa, o Heitor é igualzinho o Diego, não tem nada a ser. Ela... Por quê? Porque, poxa, né, não tem nada mesmo, só do Diego. Você está entendendo isso que eu estou falando? É incrível quando um pai olha para um filho e se vê nele. Deus cria os homens à sua imagem e semelhança. Quando passava aquele leão monstruoso, assim, com aquele monte de dente, aqueles 200 dentes que ele tem, matava um, comia, e a hora que chegava no homem, por que ele não matava o homem? Porque quando ele olhava para o homem, ele lembrava de quem? Daquele que criou. Você entende por que fica fácil de dominar assim? Quando você é semelhante a Deus, você assume governo. Quando você é semelhante ao Senhor Jesus, você assume liderança, você assume autoridade. É fácil se submeter a alguém que é parecido com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É muito fácil. É fácil se submeter a alguém que é parecido com o diabo? Não é fácil. Por isso que quando o homem cai, automaticamente ele vai perdendo aos poucos a sua autoridade, o seu domínio e o seu governo. Porque ele passa a não mais ser semelhante àquele que o criou. Quem criou tem autoridade. Quem não criou, fecha a boca. Quando eu estou parecido com aquele que criou, automaticamente eu sou um embaixador daquele aqui. Então quando eu mando o leão fazer a coisa que ele tem que fazer, o leão vai fazer. Pode ser uma girafa do tamanho desse mundo, a girafa vai me obedecer. Agora, quando eu perco a semelhança com Deus, quando eu perco aquilo para o qual eu fui criado, quando eu perco a essência de Deus, aí eu tenho que começar a usar de poder, aí eu tenho que começar a usar de força, e aí eu tenho que começar a usar de inteligência, de manipulação, para conseguir dominar as coisas que anteriormente eu dominava de forma natural, simplesmente porque eu era parecido com meu pai. Sabe por que hoje é tão difícil uma mulher se submeter ao marido? Porque os maridos já não se parecem mais com Deus. Porque quando o marido se parece com Jesus Cristo e serve a sua esposa como Cristo serviu a igreja, e ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, fica fácil da mulher se submeter. É fácil de eu fazer uma análise do meu casamento. O meu casamento tem tudo a ver com o tanto que eu sou semelhante a Jesus. Só isso. Quando eu me pego não sendo semelhante a Jesus, eu me pego numa situação em que eu não tenho autoridade. Autoridade não é autoritarismo, tá? Não é eu dar tapa na mesa e sair xingando e batendo, não.
A autoridade é uma coisa natural, é uma coisa que você conquista simplesmente por aquilo que está dentro de você. Então, quando eu estou caminhando com Cristo e cheio da glória dele, cheio do Espírito Santo, é automático haver harmonia no meu lar, porque é uma relação divina, é uma relação que Deus colocou ali. Gente, vocês estão caminhando comigo ou não? Amém. Vocês estão comigo na ideia? Você está entendendo a importância da semelhança do homem com Deus para a função que o homem exercia com os outros na terra? Você está entendendo? Se eu sou parecido com aquele que criou, a minha autoridade, ela é inata, ela já nasceu comigo. É fácil eu conviver e exercer aquilo que é o meu chamado nessa terra. Gente, amém? Amém. Eu tô olhando a carinha de vocês assim, tô tentando medir como é que tá. Se deu alguma dúvida, levanta a mão, mano. Pergunta, eu não entendi nada do que você falou. Nós vamos falar 1 milhão de exemplos até você entender, porque nós estamos aqui para isso. Pode ser? Fica combinado assim? Não é para ter vergonha. Márcio, ficou alguma dúvida? Tá tudo caminhando? Márcio, você não vai ficar com vergonha de perguntar não, né? Não. Não, né? Então tá bom. Vou acreditar em você, Márcio. Gente, beleza? Você entendeu que o homem tem tudo a ver com Deus, né? Dá uma olhada no último versículo da página. Que é o homem mortal para que te lembres dele? É uma pergunta que o salmista está fazendo para Deus. Ele está falando, Deus, quem que é o homem? Esse homem mortal aqui, nada a ver. Que é isso? Diante de Deus? Para que o Senhor lembre desse homem. E o que é o filho do homem para que visites esse homem ainda? O Senhor fez o homem um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. O salmista, ele resume essa primeira parte da nossa aula aqui agora, dizendo: Deus fez as coisas com a mão dele. Deus colocou o homem para dominar essas coisas que ele fez com a mão dele. E Deus revestiu o homem de glória e de honra. Quem tem glória e honra? Fala para mim. Deus. Deus divide aquilo que é seu. Posso te contar uma coisa? Enquanto as outras religiões estão buscando a um Deus intocável, inalcançável, o cúmulo da perfeição, sabe, com aquelas filosofias maravilhosas, que todo mundo tem consciência que nunca vai chegar lá, é sempre uma coisa inalcançável. Olha, eu preciso fazer para chegar mais perto dele, porque senão ele não vai se agradar de mim. Mas você nunca alcança, você sempre está debaixo de um jugo de culpa que nunca te deixa caminhar. Por isso tantas penitências, por isso tantos sacrifícios, tantas coisas. Essas são as outras religiões. Sabe como que Pedro sacou o cristianismo? Sabe como que ele fez? Jesus vindo no meio do mar andando sobre as águas. E todo mundo, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus, sou eu, vocês não estão reconhecendo não? Olha o que Pedro fala. Pedro faz uma análise ali da nossa aula. Ele fala assim, peraí, eles falaram lá na igreja do Jardim Interlagos que Deus compartilhou com o homem a sua imagem e sua semelhança e colocou no homem domínio sobre todas as coisas. Automaticamente, ele deixa o homem fazer aquilo que ele faz. Deus ama, portanto o homem ama. Deus exerce poder sobre as coisas, portanto o homem também exerce poder sobre as coisas. Então, se eu posso fazer tudo que Deus faz, eu vou perguntar para esse homem que está vindo se eu posso fazer o que ele faz. E aí Pedro fala assim, se és tu, faça com que eu também ande sobre as águas. Porque se fosse um fantasma, não teria autoridade. Pedro não teria autoridade para fazer aquilo que ele faz. Se fosse um demônio lá, se fosse um outro Deus que estivesse andando sobre as águas, esse Deus não teria capacidade de compartilhar sua imagem e semelhança com o homem. E aí Pedro saca, e Jesus fala, pula para fora e vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. E nesse momento ele fala, é Jesus. É Jesus. Se eu posso fazer aquilo que ele faz, então é Jesus. Você fala, Conrado, não é muita prepotência? Será que não é muita prepotência nossa querer fazer o que Deus faz? Deixa eu te contar uma coisa. Quem que foi que disse essa frase assim? Vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda maiores farão. Quem falou isso? Jesus. Jesus.
Gente, não se trata de um sentimento de prepotência. Se trata de quem Deus é. Ele quis que fosse assim. Nós somos a imagem dele. Você sabia que quando Felipe chega para Jesus e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala: Felipe, eu estou aqui com vocês faz 1000 anos e vocês não estão me vendo, vocês não estão vendo o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Aí eu volto essa pergunta para nós: quem vê a nós vê o Pai? Deveria, porque nós somos imagem e semelhança do Pai. Amém? Amém. Se nós estamos em Cristo e Cristo é a imagem do Deus invisível, então se nós estamos nele, as pessoas ao nos ver estão vendo o Pai. E verão suas boas obras e adorarão o Pai que está no céu. Verão vocês? Adorarão o Pai. Verão vocês? Adorarão o Pai. Você está entendendo isso? Amém. É uma missão nossa sermos imagem e semelhança de Deus, porque nós dominamos essa terra não no sentido de autoritarismo, mas no sentido de exercer a vontade do Deus Criador sobre a criação. É nesse sentido que a coisa funciona. Então, quando eu vejo uma criança doente, eu não exerço no Pai, eu não exerço na terra a vontade do Pai, então eu imponho as mãos e curo, porque a vontade do Pai é que essa criança cure. Quando eu vejo a injustiça acontecendo, eu não sou luz? Não é a vontade de Deus que tem que prevalecer? Então eu vou lá no meio e vou fazer a justiça acontecer. Ah, essa política tá suja, né? Nossa, essa política só... Tudo ladrão. Por que você não está lá? Porque se você estivesse lá, não ia ser ladrão. É ou não é? Porque nós somos a imagem do Pai. Então, se o Pai é honesto, se o Pai é justo, eu estou na política, logo lá eu vou ser justo, vou ser a imagem do Pai. Nós nos deixamos ser governados por homens maus, porque nós não estávamos lá. Quando você vê a palavra de Deus e a criação do homem por esse prisma, tudo começa a fazer sentido. Você entende por que essa terra virou isso aqui que virou. Deus cria todas as... Página 2. Deus cria todas as coisas para servir ao homem, mas cria o homem para se relacionar com Deus. Todas as coisas servem a nós. Nós nos relacionamos com Deus. Deus criou o homem para servir a Deus? Hã? Não. Deus precisa de mim e de você para servi-lo. Deus criou filhos. Imagina eu lá com a Isabel tentando ter 5 filhos lá. Nossa, não vejo a hora desses filhos crescer para eu ficar na veia deles só, e eles trabalhando e eu lá só assistindo Fantástico. Quero servos. Cara, eu não quero servo, velho. Não quero. Não vou fazer filho para ser servo. Quero ter filho para me relacionar. Você entendeu? Deus não vai criar filho para ter um monte de escravo. Ele já tinha criado os anjos. Os anjos eram seus servos. Anjo tem sentimento. Você não precisa ser bem educado com o anjo. Anjo é servo. Se você falar o querubim, mete essa espada no bucho desse capeta aí, ele vai obedecer. Ele não vai olhar para você e falar assim: nossa, que grosseiro, hein? Ele só vai obedecer. Anjo não tem sentimento, anjo é servo. Mas nós somos imagem e semelhança do Pai. O Pai tem sentimentos? Sim. Sim ou não? Sim. Jesus chorou? Sim. O Espírito se entristece? Sim. Deus se ira? Sim. Isso é o quê? Sentimento. Nós temos sentimentos porque nós somos parecidos com Deus. Ah não, mas a ira é do diabo. A ira é do diabo? Não. Hã? Não. A ira não é do diabo. A fúria é do diabo. Não. Deus criou cada coisa para ser usada em cada hora. Deus criou cada coisa para ser usada em cada hora. O problema é eu usar ira e fúria com a minha esposa porque eu deveria ter devoção e cuidar dela.
Agora, eu posso ter ira e fúria contra um ladrão que vem assaltar minha casa? No momento ali do embate ali, posso exercer ali um sentimento mais agressivo? Sim, porque nas horas disso é para isso. Até aqui, beleza? Portanto, eu sou a imagem semelhante de Deus. Todos os dias Deus se revelava ao homem ao cair da tarde, pois tinha prazer em sua criação, e eles eram seus filhos. Lucas 3,38 diz assim: fulano filho de ciclano, ciclano filho de beltrano, fulano e filho de Adão, Adão filho de Deus. Adão filho de Deus. A Bíblia coloca Adão como filho de Deus. E isso é o que a Bíblia diz sobre a origem de toda a vida no universo. Tudo é criado por Deus. Agora preste atenção. Através da ciência, novas teorias sobre a origem da vida vieram à tona. A teoria da evolução defende que a origem dos seres vivos partiu de uma só forma de vida e que as espécies mais elevadas surgiram de espécies inferiores, evoluindo durante milhões de anos. Quando cremos nisso, abandonamos as ideias das Escrituras de que Deus criou cada espécie com suas próprias características já pré-determinadas e imutáveis. Gente, é normal o homem querer explicar a origem da vida, sim ou não? É super normal, é uma incógnita na cabeça de quem não crê. Então quem não crê tem que buscar a solução na onde ele consegue. E ele vai estudar, observa, e começa a perceber certas semelhanças entre os animais. E começa a traçar algumas ideias ali, mediante análise óssea, mediante alguns estudos ali de fósseis, e chega numa ideia, que ainda é só uma ideia, não é comprovado. É uma teoria muito bem formulada, com começo, meio e fim, que não pode ser testada no laboratório, por isso não pode virar uma tese, ainda. E eu acho que nunca. Qual é a teoria? Um belo dia, tem um monte de proteína nadando numa sopa. E aí junta situações climáticas com a riqueza de proteína daquela sopa, com uma energia naquele momento, naquele lugar, uma explosão de energia naquele lugar, que faz uma proteína se juntar com outra, e ali se cria um ser vivo capaz de se reproduzir. E desse ser vivo que vai começando ali a se reproduzir, e a se... começa a se formar um negocinho, uma célula, uma bactéria. Aí multiplica, forma duas, e vai. E disso vai formando um negócio parecido com um peixinho, depois vai virando um réptil, aí depois vira outro negócio e vai crescendo até chegar aonde? Em nós. A Bíblia ela não nos diz que todas as coisas vivas foram geradas de uma matéria inorgânica dessa forma, de um ancestral comum para tudo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que foram várias espécies criadas em tempos específicos pelas mãos de Deus, pela palavra de Deus, pelas mãos de Deus, e que cada uma tinha sua característica, cada uma tinha suas peculiaridades, cada uma tinha sua função no reino animal, no reino vegetal, e cada uma servia para um propósito dentro da engenharia de Deus. A Bíblia não diz que tudo saiu de uma sopa de proteínas, que através de um raio que deu ali, a coisa começou a acontecer, e cresceu, e virou essa coisa linda, cheia de sentimento e emoção, e cheia de coisa inexplicável, que somos eu e você. A Bíblia não diz isso. É uma tentativa humana de explicar a obra das mãos de Deus sem colocar Deus no meio. E a gente vai colocar aqui algumas características, daqui a pouquinho, que revelam por que foi Deus mesmo que botou a mão lá e fez. Sabemos que as espécies podem sofrer diversas adaptações e mudanças, como podemos ver em pássaros, cães, cavalos. Durante o passar dos anos ocorrem diversas pequenas alterações para melhor adaptação ao meio que vivem, mas jamais deixam de ser uma coisa e passam a ser outra. Você vai falar que evolução não existe? Existe. Seleção natural existe? Existe. Se você pegar lá 1 milhão de bactérias e tacar ali
um antibiótico muito forte. Vai matar dessas 1 milhão? Vai ficar 10 vivos. Só que essas 10 que viveram, elas são power. O que aconteceu? Uma seleção natural. Aí essas 10 que ficaram vivas começam a se reproduzir, daqui a pouco elas já estão em 1 milhão. Que aquele primeiro antibiótico não pode mais matar, você tem que criar um antibiótico mais forte, a ponto de matar. E vai deixar as outras 10 vivas de novo. E sabe o que vai acontecendo? Vai selecionando os mais fortes. Isso acontece de forma até social falando. Até socialmente falando isso acontece. Agora, isso não explica a origem da coisa. Isso pode até explicar um recorte da história. Você pode ver, por exemplo, essas ondas de gripe que vem acontecendo, cada ano uma gripe diferente. Agora a H1N1, agora a gripe não sei do que, a gripe não sei do outro. O que é isso? É o mesmo vírus que vai se mutando, que vai acontecendo transformações genéticas de formas aleatórias, e que os remédios que já foram produzidos para curar o primeiro já não curam o segundo. Isso é uma microevolução. Mas era vírus, agora é um vírus, depois virou um vírus, e depois vai morrer vírus. Bom, inclusive o coronavírus, a primeira, existiu nos anos 70 uma febre, muita gente, uma epidemia de coronavírus. Ele voltou novamente, foi através do camelo nos anos 70 e agora possivelmente através do morcego. Através do morcego. E por exemplo, o Charles Darwin ele defende essa teoria através da mudança do bico dos pássaros em uma ilha remota lá da África. Nós cristãos entendemos que acontecem adaptações para os animais se adaptarem melhor ao ambiente em que eles vivem, mas isso não determina que haja mudança de espécie. Essa é a nossa Então, diferença. o que eu quis dizer ali? O vírus era vírus, virou vírus, se tornou vírus, depois casou com a vírus e virou vírus, deu muitos virinhos e morreu vírus. Não mudou a espécie, continua vírus. O que a evolução diz? Ela diz que antes era um primata que deu origem aos macacos e ao mesmo tempo deu origem para nós. Ou seja, as espécies, elas, através de mutações genéticas, elas viram outra coisa, por si só, de forma aleatória. Isso é o que a evolução prediz. Mas isso não consegue ser provado em laboratório. E para uma teoria virar uma tese, ou seja, para ser consagrada aquilo, se eu deixar essa folha cair, o que acontece? Se eu soltar essa folha, ela... Ou seja, é a gravidade, a lei da gravidade. Por isso que ela já foi comprovada 1 milhão de vezes, existe todo um estudo do porquê da gravidade, então não tem mais dúvida sobre que a gravidade existe. Amém? Mas não existe a lei da evolução, não existe a tese da evolução, existe a teoria da evolução. E ao mesmo tempo que a teoria da evolução tem tantas outras coisas que refutam a teoria da evolução e dão 1 milhão de motivos do porquê ela não pode existir. Por que nós estamos falando isso agora? Porque vocês têm questionamentos ao longo da sua vida. Não que a nossa fé precisa de explicação no sentido por que a teoria da evolução está errada. Não é isso. É que a gente não explica a origem da vida por meio de um estudo que alguns milhares de cientistas estão tentando provar, mas não conseguiram até hoje. Nós explicamos a nossa origem em Deus. A nossa fé é de que nós nascemos nele. Por mais que nós tenhamos caído, nós somos salvos. Nós seremos redimidos e na nossa redenção nos encontraremos com ele novamente. Você não precisa ter medo de você participar de uma aula de ciência ou mandar seu filho para uma aula de filosofia. Eles vão dar respostas terrenas para perguntas terrenas. Nós temos respostas espirituais para perguntas espirituais e terrenas. Amém? Amém. Porque nós cremos em um Deus que está acima disso. Eu só queria deixar claro uma coisa. Não vamos ser tolos a ponto de ficar querendo botar ciência para brigar com a religião, ok? Não vamos ser tolos. Gente, a ciência, ela é uma bênção. É uma bênção. A capacidade que Deus deu ao homem de pensar e de seguir à frente é uma bênção. Talvez você só esteja aqui hoje porque você tomou um remédio uma vez e esse remédio te curou. Senão você estava mortinho da Silva. Isso é o quê? Tecnologia e ciência. Remédio é tecnologia. Então não vamos ficar contrapondo as coisas. A Isabela deu o exemplo lá do pássaro que teve modificações no bico e tudo mais. É claro, nasceu lá porque quando a gente se reproduz, existe a mescla de características de um pai e de uma mãe.
No caso de dar uma mescla lá, que deu um filho bom, um filho com um filhote com uma característica melhor que a dos pais, esse filho vai prevalecer diante de outros que nasceram um pouco mais fracos. E esse filho vai dar origem a filhos ainda tão fortes quanto ele ou até mais. Vocês estão entendendo? Aí acontece essa questão da evolução de um bicho para se adaptar melhor. Sabe qual que é uma das teorias em relação à diferença de cor do ser humano? Que os seres humanos que ficavam no centro da Terra, perto da linha do Equador, sobre eles incidia maior quantidade de raios solares. Por isso, a melanina da pele, a melanina que há na pele de qualquer ser humano, precisava ter maior quantidade para proteger esse homem de um colapso ali na pele dele. Então, o povo que ficava perto da linha do Equador tinha mais melanina, logo eram mais pretos, e o povo que ficava nos polos tinha menos incidência de raios solares, ficavam mais com menos incidência de melanina, por isso eles ficavam mais brancos. Hoje a gente não tem muito isso porque todo mundo viaja de avião para qualquer lado, né? E aí misturou tudo. Mas imagina num lugar, numa época que não tinha locomoção. Você tinha que ter proteções naturais. E assim o homem ficou um diferente do outro. Um mais com os olhos puxados, não sei o quê, outro mais pretinho, outro mais branquinho, outro mais azulzinho, outro mais cabelinho não sei o quê, outro cabelão não sei o quê. Por questões de adaptação. Agora, se eu pegar, presta atenção nisso. Imagina que eu sou um alemãozão lá do norte da Alemanha, lá, brancão com loirão de olho azul. E eu me apaixono por uma africana que mora no centro da terra, assim, bem no meio da linha do Equador. Se eu casar com ela, eu posso ter filho com ela? Se eu tiver relacionamento com ela, vai nascer filho do nosso relacionamento? Sim, porque nós somos da mesma espécie. Então não houve evolução. Não, uma espécie não se torna outra, porque ao se reproduzir, nascem filhos. Ok? Vamos correr. Pega ali já, ó. Até hoje na Terra, bem nessa parte da página aqui, ó. Até hoje na Terra, a evolução não é comprovada. Por mais que existam diversas hipóteses, cientista nenhum conseguiu provar sua eficiência. Tudo não passa de suposições e mais suposições, mesmo sendo a mais ensinada e propagada. Sabemos que o homem pode se esforçar em tentar prová-la, mostrando pequenas evoluções, como nos bicos dos pássaros, a forma dos peixes, ou até mesmo no tamanho dos seres humanos, mas isso até nós cremos, como dito acima. Entretanto, jamais conseguirão provar que uma espécie deixou de existir para que outra existisse. Pois a própria palavra diz que cada espécie foi feita segundo a vontade de Deus, sendo assim, entendemos que o homem é a coroa da criação. Olha ali, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em quem? Cristo Jesus. Nós somos criados por Ele, em Jesus. Amém? Amém. Perguntinha que você devia fazer agora. E os dinossauros? Existiu ou não? Gente, tem fóssil de dinossauro? Eles estão lá no museu? Eles tinham célula lá, o cientista consegue ver o DNA do dinossauro? Sim, então existiu o dinossauro. Ah, mas aonde? Quando? Por que morreram? Não sei, ele quer saber. Mas está lá, para de ser tonto, acredita no que você está vendo. Você viu o negócio? É o dinossauro, gigantão, então existiu. Ai, mas por que? Cara, não sei quando morreu, não sei. Vai lá pesquisar, vira um cientista, pesquisa e me conta depois. Possivelmente adaptações também, né? Possivelmente falam de um meteoro que atingiu a Terra e matou. Pode ser. Ah, mas tinha homem que estava assim, homem que estava, sei lá, cara. A própria Bíblia fala, né, de ser humanos gigantes, né? Fala de homens gigantes, a gente tem alguns defeitos genéticos que acontecem de pessoas ficarem extremamente baixas. Então assim, sabe, não vamos viajar na maionese, não vamos espiritualizar aquilo que é natural, ok? Vamos espiritualizar o que é espiritual. O que é natural, você vê e acredita. Ah, e os ET? Não sei, não quero saber também. O dia que você for líder de adolescente, você vai conviver com vários ETs. A natureza do homem, vamos lá, vamos correr. Se você for líder de jovens, você nunca vai duvidar da existência dos ETs. Mano, eu tava por cento da infância. Vamos lá, a natureza do homem. Então já estamos prosseguindo aqui. Através das escrituras entendemos que o homem é composto de duas substâncias.
A substância material que é o corpo e a imaterial que é a alma. Gente, dúvida? Não. Isso aqui que você vê é o corpo e é material. Aquilo que você não vê, mas está aqui, é o imaterial, a parte que você não toca, mas que você convive com ela diariamente. É a nossa alma. Quando nos aproximamos do Novo Testamento, a palavra de Deus trata didaticamente, de uma forma ainda mais aprofundada. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Vira lá. Nenhuma das formas de entendimento estão erradas. Que o homem é corpo e alma não está errado. Que o homem é corpo, alma e espírito não está errado. Vamos explicar o porquê. Elas tratam de prismas diferentes da mesma coisa. O homem é formado de algo que se desfaz, que é o corpo. Gente, se eu morrer agora, 5 minutos depois eu estou começando a me decompor. Estou começando a me desfazer. Enquanto eu estou vivo, tem todo um sistema fazendo o meu corpo não apodrecer. A hora que eu paro de respirar, que o oxigênio para de chegar nas minhas células, esse sistema já morre. O sangue para de correr. E eu mesmo começo a me decompor. Com as porcaria que está no meu corpo mesmo. O homem é formado de algo que se desfaz, que é o corpo, e de algo eterno, que é a alma. Todavia, a alma conta com duas faces. A alma, que é as emoções, sentimentos e instintos, e o espírito, que é a constituição provinda do próprio Deus. Para ficar mais claro, pensemos assim: os outros animais também possuem alma, todavia não podem ter experiências espirituais. Acho que faltou um podem ter aí. Todavia não podem ter experiências espirituais, pois lhe falta parte dessa substância imaterial que é o espírito. Um gato pode receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele? Não. Hã? Não. Seu cachorro, por mais fofo e cheiroso que ele seja, ele pode receber o Espírito de Deus? Hã? Não. Ele está sob o domínio de Deus? Sim. Sim. Mas ele é algo criado, imagem e semelhança de Deus? Não. Não. Cachorro, gato, passarinho, papagaio não tem espírito. Amém? Ele é aquilo lá mesmo. Ele tem ali um centro de emoções dele. Ele também fica felizinho, fica tristinho, ele sente dores, ele tem um aparato ali, muito menos desenvolvido que a nossa alma, mas ele tem. Mas o bichinho é eterno? Não. Acabou, acabou. Tem uma missão temporária. Ok? O Espírito foi dado somente ao homem. Ele foi criado em imagens de Deus e mais nenhuma outra criatura terá essa possibilidade. O Espírito distingue os homens dos outros seres irracionais. Nos dá a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Isso caracteriza a natureza do homem. A alma também representa a substância imaterial, pois é o que dá vida às criaturas de Deus. Nela estão nossas emoções, pensamentos, sentimentos, livre-arbítrio, capacidade de escolha. Todavia, ela não é parte de Deus, pois peca. Ela é a obra criada por Deus para distinguir os seres vivos dos seres inanimados. No ser humano, a alma é responsável por construir a individualidade de cada ser humano. Gente, você já teve aí 3, 4 filhos? Pode ser gêmeos, pode ser quadrigêmeos. É um igual ao outro? Cada um tem sua característica. Mesma criação, mesma fase, é um seguidinho do outro, tudo com meu pai e minha mãe, e todos são diferentes. Cada um tem uma alma, cada um tem uma identidade, dada pela parte imaterial que é dessa pessoa. No ser humano, a alma, eu já falei. Por isso, muitas vezes a palavra de Deus se refere às pessoas como almas, compreendendo sua individualidade no trato e também na salvação. Já o corpo é entendido a partir da palavra de Deus como uma casa para a nossa alma, segundo a Pedro, o qual é destruído a partir do momento em que a nossa alma parte para a morada eterna. Ou seja, meu corpo está aqui bonitinho, saudável, porque ele está com a alma. A hora que a minha alma zerou, parou, subiu, meu corpo desmonta. É como se fosse o ar de uma bexiga. Arranca o ar, a bexiga murcha e cai.
Inclusive a palavra espírito vem de pneuma, que é uma palavra semelhante a ar. Por isso que o pneu chama pneu, tem a ver com ar, ok? E a segunda forma é, como templo de Deus para a honra e glória do seu nome. É o tabernáculo de Deus, a morada do Espírito Santo. Por isso necessita de cuidado e de santificação. Posso dar um exemplo mais claro aqui? Vem aqui o Adriel, o Júlio e o Davi. Vem aqui. Vou dar assim. Esse aqui é o corpo. Esse é o barro. Esse aqui estava em cima da mesa de Deus lá. Deus pegou o barro e criou e moldou e fez isso aqui. Beleza? Isso aqui não é barro, isso aqui é espírito. Isso aqui é a alma do que iria botar dentro desse aqui. Isso aqui é o centro das emoções, racionalidade, pensamento, ideia, capacidade de escolha, entendeu? Isso aqui é a parte emocional do homem, a parte intelectual do homem, o que faz ele levantar de manhã, ir trabalhar, trazer comida para sua casa, se relacionar, se reproduzir. Esse aqui é a alma. É algo que não se vê, mas que ele fez para botar dentro desse. Só que ele amarrou com essa alma, bem amarrado com essa alma, um negócio chamado espírito, que é uma via de comunicação com Deus. E esse espírito, quando Deus soprou, Deus não soprou só esse, Deus soprou os dois. Deus soprou os dois na narina de Adão para entrar dentro do corpo. E os dois eram vivos. Você está entendendo? Isso aqui, centro de emoções, centro de racionalidade e pensamento. Isso aqui era a parte de Deus que não se corrompe, que é divino, é a porção da glória de Deus enfiada junto com isso aqui e isso aqui. Quando vem o pecado, o que morre? Detalhe, peraí. Esse aqui manda nesse aqui, que manda nesse aqui. Você entendeu a ordem? Esse aqui manda nesse aqui, que manda nesse aqui. Quem manda mais? Quem manda mais? Espírito. O Espírito. Quando vem o pecado, aí você vai falar, mas peraí, o Espírito, ele é capaz de impedir o livre-arbítrio do homem? Essa coisa Deus não permitiu. Deus não permitiu que isso aqui dominasse de forma autoritária isso aqui. Isso aqui era um plus de Deus, era o que dava vida para isso aqui. Isso aqui é a parte divina do homem. É aquilo que liga o homem a Deus. É a forma como Deus fala com o homem e a forma como o homem fala a Deus. Portanto, o que expressa a vontade de Deus para isso? O Espírito. O que gera a vida e permite a santidade disso aqui? Isso aqui. É o Espírito que é responsável por isso. Quando o pecado vem, o Espírito tocou ou não tocou na alma de Eva para ela não pecar? Sim, ela conhecia Deus. A via de comunicação estava aberta. Só que neste momento, por uma atitude decisiva dela, de desobediência, ela botou isso aqui para mandar. E ela inverteu a ordem. Satanás, ele agiu aonde? Nos desejos. Ele falou, Deus falou para você não comer, mas se você comer, você vai ser igual a Deus. E ela, opa, botou o desejo na frente. E no momento em que ela botou o desejo na frente e comeu daquele fruto, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Deus desvincula morte. Isso aqui começa a caminhar sozinho. Isso aqui é um carro desgovernado agora. Isso aqui não tem mais acesso àquele que era o autor de todas as coisas. Isso aqui agora não ouve mais a Deus com veemência. Estamos indo. Isso aqui agora é obrigado a exercer a missão de controlar isso daqui, só que ela não tem os parâmetros corretos. É um avião que está em pleno voo e perdeu sua cabine de comando. Perdeu sua energia que fazia todos os controles funcionarem. Ele é obrigado a adivinhar agora o que isso deve fazer sem saber. Sem estar em comunicação com a torre.
sem estar em comunicação com o ambiente externo. E agora isso aqui toma as decisões. E é por isso que a Bíblia fala, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso significa, todos pecaram e todos perderam a glória de Deus. Foi desvinculado. Quando Cristo vem para salvar o homem e morre, o pecado não terá mais domínio sobre vós, diz a palavra. E o sangue do Cordeiro purifica de todo o pecado. Então, a morte passa a não ter mais domínio sobre o homem. E o batismo do Espírito Santo vincula o Espírito de novo à alma e ao corpo. O homem, a parte imaterial do homem, que é esses dois, ela não está mais sozinha. Porque agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Sim. Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vivo. Essa seria uma das formas mais simples de estar se explicando a dicotomia ou tricotomia do homem. Você quer pensar no homem como uma parte material e imaterial? Pode pensar. Mas você pode pensar que a alma do homem é uma e o espírito é outra? Você pode pensar. Um homem dividido em três, corpo, alma e espírito. Qual é a ordem das coisas original? O espírito é a influência de Deus, é o controle de Deus sobre a alma, que é quem organiza e faz o corpo funcionar. Essa é a forma. Ficou claro? Sim. Ficou claro? Sim. Quem morre quando a gente peca? Quando a gente pecou lá no Éden? O espírito se apaga. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus? Isso aqui é o meu espírito, é aquilo que Deus me deu. É a minha parte espiritual que se comunica com Deus e que recebe nele o Espírito de Deus, que é a glória de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. É aqui que funciona a glória, que leva para o resto. Amém? Amém. Alguma dúvida? Não. Uma salva de palmas, por favor. Foi bem fraca essas palmas, meu Deus. Muito bom. Parte material do homem, ele é tanto um lugar para sua alma, quanto um lugar de habitação de Deus. Por isso que 1 Coríntios, capítulo 6, fala a respeito da santificação do corpo como habitação do Espírito Santo, amém? Amém. Vou terminar isso aqui e a gente faz a nossa pausa. Presta atenção. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele deixa claro que o homem contém elementos divinos em sua formação. Vamos elencar 5 desses elementos, a fim de deixar claro suas peculiaridades. Parentesco com Deus. Primeiro elemento da imagem de Deus com o homem. O homem é um ser relacional. Deus soprou em suas narinas o sopro de vida, dotando de capacidade de conhecer, amar, servir a Deus. Por isso, a imagem divina está em todo ser humano. O pecado vem para desfigurar isso, mas através de Jesus, podemos voltar à nossa forma original. Somos filhos de Deus gerados por Ele. E aí, eu queria só que você voltasse um minutinho atrás do teatrinho aqui. Presta atenção. Imagina essa parte, porque o homem ele não perdeu o espírito dele. Esse espírito continuava lá, porém morto. Você sabia como que era um dos vários tipos de tortura de Roma? Sabe como funcionava? Você pegava o cara vivo que você queria punir através da tortura e amarrava nesse cara um corpo morto de uma pessoa. E esse cara tinha que ficar por onde ele andava carregando esse corpo morto. E isso era uma prática comum na Roma Antiga. Os imperadores faziam esse tipo de tortura com as pessoas. E este corpo morto e putrefando, ele contaminava a pessoa viva, e ia matando essa pessoa viva aos poucos. E aí eu quero te fazer voltar a esse exemplo. Você imagina esse espírito que antes era cheio da glória de Deus, agora vazio, sendo este corpo morto, grudado, fazendo toda essa parte morta, grudada no seu corpo. Ao invés de gerar vida na alma, que gera vida no corpo, esse espírito morto, sem vida, sem Deus, putrefando, ele
apodrecia o resto das partes do homem. Inclusive Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E os teólogos, eles referem-se a esse texto de Paulo com esse exemplo da tortura da Roma Antiga. O pecado, ele era como um corpo morto abraçado em nós, amarrado em nós, que gerava a nossa morte pouco a pouco. Esse era o relacionamento do pecado conosco. E é impossível ao homem se desfazer dessa amarração, a não ser através do sangue do Cordeiro, que tira a morte, que elimina a morte da nossa vida. Essa é a tamanha limpeza, essa tamanha salvação que nós temos em Cristo, através do sangue do Cordeiro. Quando lá no Egito, quando a 10ª praga foi atingir os egípcios, Deus falou para Moisés, falava para todo o povo egípcio passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. E o anjo da morte, quando passava para matar os primogênitos, quando ele viu o sangue, ele não era autorizado a matar. O sangue livra da morte. O sangue remete a uma outra morte que já foi paga no lugar do meu pecado. E nós vamos falar isso na próxima aula, ok? E por isso, essa ligação da morte comigo, do pecado comigo, ela é desfeita a partir do momento que o sangue do Cordeiro entra. E eu passo a ter nova vida em mim. Entendeu isso? E isso me retoma o relacionamento com Deus. Isso me retoma o meu parentesco com Deus. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12 que a todo aquele que crê é dado o poder de ser feito filho de Deus. Se eu preciso crer para ser filho de Deus, é porque eu não sou. É porque eu era, perdi o que eu era e agora crendo eu me torno novamente filho de Deus. E só tem um caminho. É crer naquele a quem Ele enviou, Jesus Cristo. Se eu crer em Jesus Cristo, eu me torno filho, novamente, e retomo o meu parentesco com Deus, amém? Amém. Ficou claro? Sim. 2. Caráter moral. O conhecimento do bem e do mal pertence somente ao homem. Somente ele possui uma natureza religiosa e moral. Isso porque Deus é reto e odeia a maldade. Exemplo da reforma de relacionamentos animais. Gente, vou falar uma coisa meio nojentinha aqui, mas você viu o seu cachorro se sentir culpado quando ele pegou a própria mãe? Hã? Não. Você não vê ele culpado por isso. Porque eles não têm moral. Eles não entendem o que pode e o que não pode. Eles são guiados através apenas daquele resquício de ideia que eles têm, que é o instinto deles. O instinto mandou, eles estão seguindo. Isso é o relacionamento do animal. Porque ele não tem moral. Mas o homem já nasce com essa moral embutida nele. Por mais pagão que você seja, por mais não crente que você seja, quando você mata, você sabe que você está errado. Quando você faz coisa errada, a tua consciência ela já te entrega. Isso já está em você. Razão. Razão é a prova de que o homem foi criado para governar sobre as coisas criadas. Através da razão, o homem cria soluções reflete sobre a realidade, inventa artes, poesia, música, literatura, adora a Deus através das habilidades, etc. Ele faz uma criatura pensante. Deus fez uma criatura pensante para refletir a sua glória na terra. A razão é diferente do instinto. Deixa eu te falar. Deus é criador, amém? Amém. Ele fez o homem burro? Não. Não. Ele fez o homem criador também, tão inteligente quanto. Nós perdemos essa capacidade com o pecado? Sim. Mas em Cristo, como o próprio Tiago fala, aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, e Ele vos dará. Ponto 4, imortalidade. Deus criou o homem para que, comendo da árvore da vida, ele não viesse a morrer. Não viesse a morrer. Este era o plano primeiro. Através do pecado, isto foi perdido. Todavia, através da redenção em Cristo, isso foi resgatado. Quando o homem peca, depois de Deus falar de várias coisas, Ele manda o homem chispar fora do jardim do Éden e põe 2 querubins com uma espada na porta do jardim do Éden. E a explicação é essa: para que o homem não entre no jardim, coma da árvore da vida e viva para sempre. Ou seja, o homem estava no jardim e ele só vivia porque ele comia da árvore todo dia.
A árvore dava vida para ele. A árvore era o alimento que vivificava ele. Ao ser separado do jardim, tirado do jardim, ele parou de ter acesso à vida. E ele passa a morrer. Deus não nos criou para a imortalidade. Perdão, Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para sermos imortais. O acesso à árvore da vida era liberado, para geral. Só que nós perdemos isso com o pecado. E Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que delas comeres, morrerás. Isso tornou uma lei. E Deus não descumpre a sua própria lei. 5 para acabar. Domínio sobre a terra. O homem foi criado para ser soberano sobre a criação. Deus diz para crescer, multiplicar, dominar e sujeitar todas as coisas. Ele foi incumbido de ser o representante de Deus na terra. A queda do homem desfigurou essa imagem divina do homem, que perdeu a inocência, integridade moral vivida no Éden. Somente através de Jesus conseguiremos exercer essa habilidade de forma que agrade a Deus. Amém? Amém. Então, a hora que você voltar do café, nós vamos fazer essa atividadezinha em grupo aí, tá bom? Beleza. Fechou? Fica à vontade, toma um cafezinho lá, tem um bolinho hoje da Cíntia, é isso? É. Parabéns, Cíntia, traga mais esse, por favor. Motivações, fala. O que é, Felipe? Pode falar. Para a honra e glória. Como é que você está em pé? com essa boca. Ele tá comendo. Ele tá comendo ainda. Quarto bolo. Para a honra e glória do nome dele, sim. Para não ser seu servo, mas sim ser seu filho. O relacionamento. O relacionamento que Deus estabelece com o homem no jardim não é de servidão e escravidão, mas é um relacionamento de pai, amém? É o que Jesus resgata no Novo Testamento, né? Quando ele vem como carne, ele resgata o relacionamento de filho de Deus. Pergunta: pelo fato do homem não ser escravo de Deus, o homem era vagabundo, não fazia nada o dia inteiro? Não. O homem trabalhava? Sim, ele cultivava a terra. Não é porque você não é servo, escravo, que você vai ficar lá de boas. O homem tinha sim as suas missões, suas funções, mas em primeiríssima mão, o relacionamento estabelecido entre o homem e Deus não era de escravo, era de filho. Amém? Amém. Amém. Ah, mas a Bíblia diz que Deus é Senhor. Sim, Ele é Senhor mesmo. Ele é Senhor mesmo. Jesus chamava o Pai, muitas vezes, de Senhor. Ele se autodenominava Senhor. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Sim. Mas em primeiríssima mão, o que nós somos para com Deus são filhos. Amém? Amém. Dúvidas? Mais alguma característica aí que ficou para trás? O pecado é a queda do homem. Vamos correr. O capítulo 3 do livro de Gênesis conta a história do pecado e como este entrou no homem. Através dela podemos elencar 4 pontos-chave, podemos elencar os 4 pontos-chave a história espiritual do homem, segundo Pierman. São eles. Vocês estão comigo? Sim. Tentação. Primeiro ponto, ligado ao pecado. No jardim do Éden vemos que foi dado ao homem um lindo lugar para a sua habitação, com a resposta para todas as suas necessidades. E bem no meio dele foi posto 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não podia comer do fruto, sendo a única ordem de proibição de Deus. Isso porque Deus queria que o homem escolhesse de forma amorosa e livre servir a Deus, obedecer a Deus. Caso contrário, o homem seria uma máquina sem vontade própria e não há prazer na obediência de algo que não tem a opção de obedecer. O prazer da obediência está justamente na escolha de obedecer. Perguntinha para essa hora. Pergunta com 1 milhão de respostas, todas incompletas. Mas uma que mais ou menos satisfaz. Por que Deus põe aqui a árvore da vida? E Ele põe aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal e fala: dessa você come, dessa você não come. Livre-arbítrio. Hã? Para poder você ter a sua escolha. Deus estava tentando o homem? Não. A Bíblia diz que Deus não tenta e nem pode ser tentado. Então, opção 1, 0. Deus não tenta. Imagina Deus assim na sua frente, assim, com, sei lá,
um cigarrinho de maconha tentando você. Fume, fume, quero ver se você me obedece mesmo. Essa é a função de Deus? Não. Deus não tenta e não é tentado por ninguém. Beleza isso? Está comigo aqui? Então por que ele põe a árvore aqui e a outra aqui? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento é uma coisa ruim? Não. Não. Não é, né? Não. Não. Conhecimento é ruim ou é bom? Bom. É bom. Mas entre conhecer a coisa boa e a coisa ruim e perder a inocência, visto que Satanás já estava solto, rondando a terra, e a outra opção de comer da árvore da vida e permanecer inocente, o homem por si só escolheu conhecer o bem e o mal. O pecado, ele é você perder a inocência. Você olha para uma criança, por mais que você sabe, biblicamente, que ela nasceu no pecado e que dentro dela tem uma sementinha ruim, você consegue olhar para um bebê e ver maldade? Porque mesmo ali, a gente sabe que ela tem uma semente do mal ali, porque ela nasceu de Adão, mas ela é inocente. Você já parou sabe uma criancinha de 5 anos de idade que ela não entende nada do que está falando no jornal? Ela nem sabe o que é político corrupto, ela nem sabe o que é estupro, assalto, latrocínio, ela não sabe nada disso. Ela é inocente. A única coisa que ela sabe é: pai, mãe, colo, me dá, mãe, comida, eu tô com fome. Ela só sabe isso. Isso é inocência. E era isso que o homem era. Ela poderia crescer e permanecer inocente, mas através da informação, do conhecimento, através da tentação que é você por si só saber das coisas e automaticamente ser tão conhecedor quanto Deus, a ponto de querer se tornar Deus. O que Satanás propôs ali, a hora que ele incorpora ali na serpente e fala com ela, fala assim: olha, come, porque você não vai morrer não. Pelo contrário, você vai ser como Deus. Ele não estava oferecendo ali naquele momento o fato de ter a semelhança de Deus, porque eles já tinham. O que Satanás estava dizendo e mentindo para ela a respeito do que ia acontecer, era que eles passariam a ter a mesma divindade de Deus. A mesma motivação que levou Deus a expulsar Satanás do céu e pingar aqui na terra, é a mesma motivação, a mesma mentira que Satanás quis implantar no homem. Tome o trono de Deus. Seja mais Deus do que Deus. Um pouco mais para frente, quando a gente for falar de maturidade, quando a gente for falar de liderança, acho que lá no quarto módulo, a gente vai falar a respeito da capacidade de escolha e tomar de decisão. Que a tua maturidade, ela tem tudo a ver com a tua capacidade de escolha. Vocês estão comigo aí? Amém. Gente, sabe um dos motivos que faz muitos cristãos desviarem dos caminhos do Senhor? Terceirizar escolhas. Terceirizar escolhas. Eu venho para a igreja e o pastor decide o carro que eu vou comprar, o trabalho que eu vou ter, a esposa que eu vou casar. Você já viu? Pastor, hoje eu vou para a igreja porque alguém vai botar a mão na minha cabeça e vai falar isso, te digo que você vai casar com a fulana. E aí eu tenho uma palavra de Deus para casar com a fulana. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não te trata como marionete. Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável? Sim. Quando você ora, você entra na vontade dele. E não ele vem para fazer a sua vontade. E ele não interfere na sua capacidade de escolha. Mas o Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus, que está em mim e em você, ele te instrui o caminho que deve escolher, como está escrito em Salmo. Aquele que teme ao Senhor, ele o instrui o caminho que deve escolher. Mas quem toma a decisão? Não. Nossa. A maturidade, gente, da caminhada com Deus, te leva a aprender a tomar boas decisões. Te leva a aprender a assumir escolhas. E o Jardim do Éden não era diferente. Não era diferente. Tinha a árvore da vida? O homem estava se alimentando dela? Sim. Aquilo dava vida para ele o tempo todo. Mas Deus não o privou de tomar escolhas.
Sabe o que é amor? Sabe o que é amor? Amor é escolha. Amor é eu escolher uma vez só aquela menina e escolher ela mesma todos os outros dias da minha vida e dizer não a todas as outras mulheres. Isso é amor. Porque o dia que eu disser não para ela e sim para outra, eu já não a amo mais. O nome disso é traição. A minha capacidade de escolha, ela foi péssima. Gente, vocês estão entendendo? No jardim do Éden, Deus põe escolhas para o homem fazer. Ele amadurece o homem através de escolhas. E o amor do homem a Deus é manifesto também através de escolhas. Desse negócio da traição que você falou que tipo, o amor acaba. Eu vi uma frase que fala assim, se você trai, você nunca amou, porque o amor é eterno. Então, eu acho que é uma questão de maturidade, é uma questão de saber escolher, né? É uma questão de você todos os dias dizer sim para a mesma coisa. Para a mesma coisa. Isso é maturidade. O Senhor nos amadurece, sabe? Você não vem para a igreja para ficar bobo. Você não vai, eu estou chapando no espírito. Estou chapando no espírito e está fazendo um monte de burrada lá fora. Então, é melhor você ter o espírito e não chapar no espírito, e tendo o espírito de sabedoria, fazer a melhor tomada de decisão, de acordo com as escrituras. Ah, mas Adão e Eva não tinham a Bíblia. Ele não tinha a Bíblia, mas eles tinham uma palavra? Sim ou não? Sim. Se você comer, vai morrer. Precisava descrever isso aí para eles? O próprio Deus chegou e falou. Então eles tinham uma palavra. Eles tinham uma instrução. Aí entra em discussão o tanto que era erro, porcentagem de erro de Adão, que não estava cuidando de Eva naquela hora, Eva que foi não sei o que ouviu a pessoa errada e aumentou, enfim, se foi que Deus não falou direto para Eva, falou para Adão e Adão tinha que ter destruído sua esposa, aí vira um emaranhado. Mas a ideia é a seguinte: o homem escolheu aquilo que não lhe era permitido. O nome disso é pecado. Amém? Amém. O pecado ele entra através de uma porta. E a primeira porta, que é essa primeira porta, se chama tentação. Você é obrigado a abrir a porta do pecado? A porta da tentação, perdão. Você é obrigado? Não. Sim, se você não tem a Deus. Se você não é regenerado. Se você é escravo do pecado, você sim é obrigado a abrir a porta. Porque você não sabe fazer outra coisa, você é um escravo do pecado. Agora, se você é regenerado, nova criatura em Deus, você passa a ter a escolha novamente de abrir a porta ou não. E aí, não é terceirizar a culpa. Ai, é porque, nossa, eu estava sozinho e aí apareceu um negócio na minha frente e aí eu pequei. Ah não, é porque o meu amigo me chamou e aí por causa dele eu pequei. Não, aí você não tem mais como terceirizar. Antes você era escravo do pecado, você caía. Porque era teu esporte, cair no pecado. Hoje, livres em Cristo, nós temos a capacidade de escolha. A capacidade de escolher boas coisas, porque nós temos o Espírito de Deus. E a hora que a tentação bate na porta, que é o nosso primeiro tópico aqui do pecado, você e eu temos a opção de escolher novamente a árvore da vida e não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebeu que a maioria das vezes o pecado entra na nossa vida por curiosidade? Você percebeu? Como será que é tal coisa? E aí você vai descobrir. Você sempre está buscando conhecer alguma coisa, seja boa ou má, enquanto você peca. Sempre tem a ver com curiosidade e conhecimento, sempre. Sempre. Beleza, tentação, beleza. Vai lá no 2, culpa. A partir do momento em que Eva cumpre o propósito de Satanás, proposto por Satanás, a consequência é que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3:7. O conhecimento adquirido foi diferente do que eles esperavam, sempre, né? Você sempre fala, não, eu vou pegar essa vereda aqui porque, olha, eu estou a fim de descobrir aquela coisa.
E sempre o que você descobre não é aquilo que você esperava descobrir. E o nome desse sentimento de frustração misturado com desespero, puxa, não dá mais para voltar atrás, eu fiz errado, me arrependi. O nome desse negócio é culpa. Essa mescla desse sentimento de você ter consciência de que você fez a coisa errada na hora errada, no lugar errado, é culpa. Por isso você costura folha de figueira automaticamente para tentar se cobrir. Ai, estou nu. Ai, deixa eu cobrir. Essa é a reação do homem ao ter a culpa, ao entrar em contato com a culpa. É você se descobrir nu. E olha o que diz o texto aqui. Diante da desobediência, eles foram inundados por um sentimento de culpa, que os fez ter medo de Deus. A nudez física é um quadro, olha só isso, é um quadro de uma consciência nua e culpada. A nudez física deles, eles descobriram a partir do momento que eles descobriram que eles estavam nus na sua consciência. Sabe o que é nudez? Nudez é exposição. Nudez é exposição. Tem muito adolescente aqui, mas também tem muito adulto. Presta atenção. Por que quando você faz determinadas coisas na adolescência, você sente vergonha, culpa, você sente exposto, você sente um monte de coisa, que depois que você faz casado, você não tem mais vergonha, não tem mais culpa, não se sente mais exposto. Pelo contrário, você se sente protegido. Por quê? Por quê? Porque antes do casamento é pecado, e depois do casamento é liberado por Deus. É a consequência de um amor. Então por que depois está tudo certo, e você não tem vergonha, e está tudo bem, e você está protegido, e antes você está exposto, ferido, machucado, culpado, morrendo de vergonha? Por quê? Se o ato em si é o mesmo. Porque de um lado, você está amparado por um princípio de Deus, dado lá em Gênesis: cresçam, se multipliquem, governem a terra. É um princípio, Saia o homem da sua casa dos seus pais, e se torne um com a sua esposa. É um princípio, é um mandamento de Deus, está coberto pela lei de Deus. Amém? Então eu estou protegido pela palavra da boca do próprio Deus. Mas antes eu não estou protegido. Eu não estou protegido. Por isso gera culpa. Por isso gera vergonha. Por isso eu me sinto nu. Ninguém sabe, mas eu estou com uma sensação de culpado. Ai, a minha vida com Deus, eu não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia. Ai, por quê? Por quê? Porque você está nu. Está peladão. Na sua consciência. Para cobrir esse pecado, Adão e Eva costuraram folhas e se cobriram. Todavia, nenhuma obra feita por mãos humanas é capaz de resgatar a presença de Deus. No versículo 8 diz que quando ouviram Deus chegando para ter comunhão com eles, tentaram se esconder de Deus. Pois o instinto do homem culpado é fugir de Deus. Pegou essa? O instinto do homem culpado é fugir de Deus. Vamos lá para o próximo passo relacionado ao pecado: juízo. Diante dessa situação, o Senhor estabelece seu juízo. Sobre a serpente, ele profere esse versículo aqui: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, o pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a semente da mulher. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto prenuncia o que Deus fará com Satanás, no qual sobre o qual seremos colocados acima dos nossos inimigos, que sempre estará debaixo dos nossos pés. Nosso inimigo sempre debaixo dos nossos pés, amém? Amém. A semente da mulher, que somos nós, que é Jesus, nós em Jesus, pisará a semente da serpente, que é Satanás. Sempre o nosso inimigo estará debaixo dos nossos pés. Nós sempre pisaremos a cabeça da serpente. Amém? Amém. Então Deus também lançou sobre a mulher uma sentença: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, agora o homem tem que dominar também a mulher. Não é o homem e a mulher dominando o resto. Não é eles dois sendo um dominando o que Deus mandou dominar. Agora estabelece uma relação de domínio
entre o homem e a mulher. A dor do parto é a demonstração do sofrimento proveniente da entrada no pecado da humanidade. No momento mais honroso da humanidade, que é o nascimento de um ser humano, a presença da dor e do sofrimento. Assim tem sido desde essa maldição, e assim será até a vinda de Jesus. Sempre lembraremos que o pecado causa dor e sofrimento. Da mesma forma, a mulher está determinada a ser mais frágil na relação com o homem. Infelizmente, isso foi uma herança do pecado na vida da mulher. Amém? Amém não, misericórdia. Mas... Fala amém porque eu sou homem. A presença da dor sinalizando a entrada do pecado na humanidade. Sobre o homem Deus profere: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também se produzirá, e comerás a árvore do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto eras pó, e ao pó te tornarás. O sustento jamais será conseguido de forma fácil novamente. Gente, você fala assim, então a partir do pecado o homem teve que trabalhar, verdade ou mentira? Ele já trabalhava. O homem já trabalhava. A questão que muda agora é o seguinte: agora, a partir do pecado, o teu sustento virá através do trabalho, e somente através do trabalho. Não é que antes o homem não trabalhava, o homem já trabalhava, só que ele trabalhava e trabalhava, e o sustento vinha. Agora é uma condicional. Se você não trabalhar, você morre de fome. Se você trabalhar, o sustento vem com dores, até você morrer e voltar para o pó. A morte física também é citada como maldição provida do pecado. Do qual viemos, ao qual voltaremos é bom. Voltaremos. 4. Redenção. Estamos finalizando. Nesses primeiros capítulos, através da situação apresentada, Deus também prenuncia a vida de Cristo para trazer expiação. O que é expiação? É você ficar espiando o outro na portinha assim, do quarto? O que é expiação? Está escrito na frente. É a purificação de crimes ou faltas cometidas. A expiação é o pagamento que você dá para zerar a dívida. É a mesma coisa eu chegar assim, Maria, expia minha culpa daquele dia eu ter feito alguma coisa para você, e ela vai e me dá o perdão daquilo que eu estava devendo para ela. Entendeu isso? Isso é expiação. É o pagamento por uma falta que você cometeu. Então, E salvação. através da situação apresentada, Deus também pronuncia a vida de Cristo para trazer expiação e salvação. No versículo 21 de Gênesis 3, Deus mata um animal inocente para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Olha só. E fez o Senhor Deus a Adão e Eva, a sua mulher, e Adão e a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Da mesma forma, o Senhor deu o seu filho à morte para prover uma cobertura expiatória para as almas dos homens. Você percebeu isso? Deus pega um animalzinho lá do Jardim do Éden, mata ele, pega a pele e costura vestes para Adão e Eva. A morte de um animal inocente, que não tinha nada a ver com o pecado deles, cobre Adão e cobre Eva. Nos primeiros capítulos da Bíblia, a salvação e a expiação de pecados já estava presente através de um animal inocente morrendo em favor de um homem pecador. Se isso não é anunciar Jesus Cristo, eu não sei o que é. Você lembra que a Bíblia fala... A gente fala que a Bíblia toda fala de Jesus. Você lembra disso? Terceiro capítulo da Bíblia, já falando da salvação de Cristo. No versículo 15 também podemos ver uma promessa sobre a vinda do Messias. Olha só isso, gente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De um lado a serpente, de outra a mulher. De um lado o filho da serpente e do outro lado o filho da mulher. Está dizendo que o filho da mulher vai ferir o filho da serpente. É uma outra promessa prenunciando Jesus que venceria Satanás, a serpente. Mais um versículo falando do Filho de Deus, que nasceria de uma mulher
Pegou essa? O filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Amém. Falaremos sobre esse assunto de salvação na próxima lição e não agora. Vamos correr. Está acabando. Natureza do pecado. A Bíblia usa diversos termos para esclarecer o que significa pecado. Vamos conhecer os conceitos mais utilizados nas Escrituras. Dá uma respirada funda aí. Retoma aí os seus últimos 10 minutos de força. Vai, por favor, respira. Acorda aí em nome de Jesus. Para a gente finalizar com sucesso. Antigo Testamento. A mais utilizada significa errar o alvo, errar o caminho. E também no sentido de ser achado em falta. Ao ser pesado na balança de Deus. Conceitos de pecado do Velho Testamento. Pecado é citado pela primeira vez em Gênesis 4:7 e nos traz a ideia de um animal feroz pronto a se lançar sobre aqueles que lhe derem ocasião. Também é utilizado para trazer a ideia de perversidade, maldade, sendo violento e infringindo a lei de Deus, mas também sendo violento e perverso com o próximo. Ou seja, o pecado é o oposto do mandamento principal, que é amar a Deus e amar ao próximo. O pecado, ele fere meu relacionamento com Deus e automaticamente ele fere meu relacionamento com o próximo. A gente vai ter uma matéria, se não me engano, no terceiro módulo, que chama os mandamentos recíprocos. E você vai ver trocentos mil mandamentos recíprocos. O que nós temos que fazer com o nosso irmão. É sensacional. Também nos traz a ideia do profano, que é aquele que é o contrário da santidade de Deus, que fere a santidade de Deus. Vamos lá no Novo Testamento. Finalizando. O Novo Testamento descreve o pecado mais comumente como errar o alvo, como dívida, como desordem e iniquidade, pois o pecado nos faz rebeldes e idólatras, voltando os nossos olhos para nós mesmos, ao invés de voltá-los a Deus, como desobedientes, que vem da ideia de ouvir mal. Olha só, o desobediente vem da ideia de ouvir mal, porque eu não ouço bem, eu não realizo bem. Pois pecar é cair do padrão de conduta, como transgressor. Como transgressor, no sentido de ir além do limite, ultrapassar limites, como queda, pois pecar é cair do padrão de conduta, como impiedade, no sentido do homem se tornar sem adoração ou reverência, que dá pouco ou nenhuma importância a Deus, como erro, ou seja, são ações fruto da ignorância, do não conhecimento da verdade de Deus. Gente, olha quanta definição, quantas ocasiões em que se aplica a palavra pecado. Vocês vão ver a tarefa de hoje para casa. Consequências do pecado, e está acabando. O pecado trouxe e ainda traz essas consequências severas para a humanidade. Elencamos os pontos principais dessas perdas. Desfiguração da imagem de Deus. Ou seja, o homem perdeu seu formato original, seu relacionamento com Deus e a sua imagem e semelhança. B. Pecado inerente. O efeito da queda do homem passou a fazer parte da nossa natureza, do nosso DNA, e então passamos a ser seres pecaminosos. Cristo, o segundo Adão, veio para resgatar-nos de todos os efeitos da queda. Gente, você entendeu? Você fala assim, tá, por que Adão lá no Éden caiu? Guarda aí sua energia, volta aqui, presta atenção. Por que Adão lá no Éden caiu? E eu, que não tem nada a ver com Adão, sou pecador ainda hoje. Já nasço no pecado, mergulhado e afundado. Porque lá Adão era filho de Deus. Ao pecar, ele foi destituído desse parentesco com Deus e ele tomou a decisão de ter vida em si mesmo e logo ele assumiu a morte. E a Bíblia diz que os filhos de Adão eram imagem e semelhança dele e não mais imagem e semelhança de Deus. Você reproduz aquilo que você é. Adão era filho de Deus, ou seja, Deus reproduziu aquele que ele é. Aí Adão desvencilha, Adão morre. Adão perde a presença, Adão perde a glória, ele peca, ele se suja. E automaticamente seus filhos se tornam imagem e semelhança dele. O pecado está no nosso DNA. Nós não sabemos fazer mais nada a não ser pecar. Até Jesus Cristo mudar a história. E o C,
discórdia interna. O pecado causou no homem uma luta interior constante, relatada de forma clara em Romanos 7. O eu, criado por Deus, luta contra o eu pecaminoso que habita em nós. É através da ação do Espírito que subjugamos diariamente essa natureza maligna, a ação de Deus em nossas vidas. O resultado da justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, Romanos 14, 17. Gente, ok, lê esse último parágrafo aí depois. Eu acho que ficou bem claro. E agora, para casa, dá uma olhada ali. Faça a maior lista possível dos pecados citados na Bíblia. Se possível, coloque referência bíblica. Você vai falar, ai Conrado, não gosto de ficar falando de pecado. Por que falar de pecado? Nossa, eu vou ter que ficar listando pecado. Deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa que eu ouvi uma vez e eu achei muito sério isso. Olha aqui pra mim, depois você guarda a folha. Se você não souber o tamanho do poço que você se afundou, você nunca vai ter a dimensão do tamanho da salvação que Cristo deu. Se você se acha bonzinho, mas tem umas coisinhas para melhorar, o tamanho de Cristo na sua vida é tem umas coisinhas para melhorar. O tamanho da salvação de Cristo na sua vida é só isso. Se você acha 99% bom, mas só um pouquinho ruim, o que Cristo precisa fazer em você é 1%. Quando você assume a consciência que você é inteiramente mal, demoníaco, satânico, capeta na terra, porque você foi destituído da glória de Deus e não tem mais acesso a Deus, quando Cristo entra na sua vida, você entendeu que você não era nada, não merecia nada, o tamanho do pecado em você era inteiro, e agora Cristo te tira do fundo do poço e te dá vida novamente. Pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele veio e nos deu vida. Esse é o padrão da salvação de Cristo. Ele não salvou gente bonzinha. Ele não salvou gente mais ou menos. Ele salvou pecadores mortos e arrebentados e afundados no pecado. Por que você vai fazer essa lista imensa de pecado? Sabe por quê? Porque é a aula que nós vamos falar sobre salvação, que é o terceiro passo daquela história. E você vai entender o porquê e de onde você foi salvo, amém? Amém. Então, Pode. Gente, essa pastinha vermelha é de vocês, ela representa o módulo vermelho, que eles são vermelho. São 4 módulos, vermelho, amarelo, azul e roxo. Então, todo começo de módulo vocês vão receber a pastinha da cor do módulo para vocês guardarem todas as lições aqui dentro e fazer o seu fichamento. Outra coisa, semana que vem nós vamos estar aqui com um furador, então você tem... é verdade, semana que vem não vai ter porque é feriado de carnaval, a gente vai ter envolvido com o retiro. Então, semana que vem não haverá aula, tá? Então, a nossa aula volta na outra semana. Então, na outra semana nós traremos aqui o furador. Se você estiver em casa e já quiser furar a primeira e a segunda lição, se não, traz a tua lição na outra aula e daí o furador vai estar aqui, você fura e guarda na pastinha, beleza? Então, sempre traga. Outra coisa, quem não acertou, nós precisamos que vocês acertem as inscrições para a gente conseguir continuar fazendo coffee break. É através das inscrições que nós fazemos os nossos coffee breaks. Então, nós precisamos que aqueles que não acertaram venham a acertar. A garrafa foi comprada também com o dinheiro das inscrições, as pastinhas foram compradas, todas as impressões, acabou a folha hoje, vamos comprar a folha já essa semana. Então, as inscrições, o toner da impressora, então as inscrições elas são para isso, para que a gente possa rodar as aulas, beleza? Então, acho que é isso. Vamos orar? Baixa a cabeça. Pai, nós te louvamos por essa noite preciosa que o Senhor nos deu. Falamos, meu Deus, de coisas preciosas da Tua Palavra. E queremos, meu Deus, que daqui 15 dias possamos ter o entendimento completo a respeito da salvação que temos em Ti. Muito mais do que entender, nós queremos viver, Pai. Por isso nos faz experienciar todas essas palavras que temos recebido em nossas mentes e no nosso coração, Pai. Que nosso espírito, meu Deus, possa ser reavivado, Pai, para poder pregar esse evangelho das boas novas de Cristo a todo este mundo. Abençoa o retorno de cada um. Unge, prepara, abençoa, Pai. Cuida, meu Deus. Coloca, Pai, a sua mão sobre eles. Dessa forma nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.